Ela criou um menino que estava perdido sem saber que seu pai era milionário. Leila era uma varredora de rua e tinha muito orgulho de sua profissão. Há mais de 5 anos trabalhando no turno da madrugada, enquanto praticamente a cidade inteira dormia, ela já tinha visto e encontrado quase de tudo nos lixos dos becos acumulados ao longo do dia. No entanto, naquela fatídica noite, Leila não encontrou uma carteira com dinheiro, um brinco, um brinquedo para o sobrinho ou qualquer coisa velha que pudesse reutilizar em sua casa. O que estava entre os sacos pretos daquela caçamba atrás de um prédio estava vivo e chorava por socorro. Leila estava diante de uma criança. A notícia sobre a varredora de rua que encontrou um bebê em uma caçamba de lixo logo se espalhou e ganhou destaque nas mídias. Todos os jornais queriam saber se Leila estaria disposta a cuidar da criança abandonada e, sem pensar 2 vezes, ela aceitou a missão. Apesar disso, Leila teve muitas dificuldades para conseguir a guarda de Miguel, nome que ela decidiu chamar aquele que ela dizia ser um presente de Deus. Há muitos anos, ela e seu marido Diego tentavam ter um filho, mas por causa de um problema genético em seu útero, somente com um tratamento adequado e caro, o sonho de se tornar mãe seria possível. Só que depois de ter feito certo e avisado as autoridades, a decisão se Miguel se tornaria realmente seu filho estava nas mãos dos órgãos burocráticos, e todos ao redor diziam que um casal que tivesse uma melhor condição de vida seria prioridade. O vínculo e amor que Leila criou com a criança foi forte demais para ela apenas aceitar esperar ou simplesmente desistir de lutar por sua guarda. Assim, ela vendeu sua própria televisão e usou o dinheiro para pagar um bom advogado que pudesse ajudá-la no caso, e seu sacrifício foi recompensado. Depois de provar que tinha estabilidade no trabalho e todos os requisitos básicos para se tornar oficialmente a mãe adotiva de Miguel, Leila chegou em casa em uma tarde de quinta-feira com seu filho nos braços. Só que sua luta estava longe de terminar. Para começar, os vizinhos começaram a espalhar boatos de que ela tinha inventado toda a história sobre Miguel para encobrir a verdade, pois, segundo as más línguas, Leila tinha, na verdade, comprado a criança de uma mãe desnaturada. Ninguém sabia quem tinha começado a espalhar a fofoca, mas elas só diminuíram quando Leila começou a ameaçar processar por calúnia todos aqueles que voltassem a repetir tal barbaridade. Apesar de falarem menos sobre isso, Miguel cresceu e, uma vez ou outra, chegava em casa questionando sobre sua verdadeira origem, sempre querendo saber mais detalhes sobre a noite que a mãe o encontrou na rua, e pacientemente Leila sempre o explicava. Ela nunca escondeu de Miguel tudo o que passaram para ficarem juntos, e com muito amor e carinho, criou um rapaz bastante consciente e resolvido acerca de sua história. Assim, o rapaz viveu em paz com sua família adotiva até o dia em que completou 16 anos, na época em que uma coincidência do destino virou de vez sua cabeça. Miguel estava fazendo curso de técnico administrativo em uma escola especializada quando foi chamado para fazer parte de uma seleção de jovens aprendizes em uma empresa de cartões de crédito. Ele estava muito empolgado com a oportunidade e Leila também, afinal, aquele poderia ser o primeiro emprego de seu filho. Ao chegar ao prédio onde ficava o escritório de recrutamento da empresa, Miguel aguardou sua vez na recepção. Apesar de estar um pouco nervoso enquanto relembrava em pensamento todos os conselhos que Leila tinha lhe dado sobre como deveria se portar, ele ficou bastante incomodado com os olhares da recepcionista que não parava de encará-lo. "Acho que você vai sair daqui com uma namorada", outro concorrente à vaga brincou. Miguel não deu muita atenção para isso e manteve-se focado na espera. Quando ele foi chamado para entrar na sala onde a recrutadora o aguardava, teve a impressão de que tinha feito algo de errado, pois a mulher simplesmente retirou o óculos de grau que usava para prestar mais atenção em seu rosto. "Boa tarde, estou pronto para ser entrevistado." Ele interrompeu os pensamentos da profissional que estava boquiaberta ao vê-lo. "Meu Deus, até a voz é igual!" A mulher respondeu incrédula antes de mandar que ele se sentasse. Miguel fez a entrevista como todos os candidatos e aguardou ser chamado para a segunda etapa na semana seguinte. Quando seu telefone tocou, ele e sua mãe comemoraram muito, pois aquilo significava que o rapaz ainda estava no páreo na disputa de uma vaga tão concorrida. Ele voltou ao mesmo andar, só que dessa vez foi chamado direto à sala da diretoria. Quando a porta se abriu e a recrutadora o convidou a entrar, Miguel viu um homem sentado por trás de uma enorme mesa e então entendeu por que todos olhavam para ele de modo tão estranho. Ele era praticamente a cópia mais nova do indivíduo à sua frente. Ambos ficaram se olhando perplexos por um longo tempo, mas foi a recrutadora quem quebrou o silêncio. "Eu disse, ele é idêntico a você."
Miguel descobriu que aquele homem era o dono da empresa e a mulher que era responsável pelas contratações era sua esposa. Ele se apresentou e disse que seu nome era João Ricardo, e assim começou a fazer diversas perguntas sobre a vida de Miguel. O rapaz estranhou o fato das perguntas serem muito mais sobre sua vida do que sobre suas habilidades profissionais, mas ele já tinha escutado dizer e lido que muitas empresas faziam isso para traçar um perfil do futuro funcionário. Só que quando Miguel contou que era adotado e a forma como sua mãe o tinha encontrado no passado, João Ricardo e sua esposa se entreolharam e chamaram imediatamente um advogado para fazer parte daquela reunião. "Eu fiz algo de errado?" Miguel perguntou ao ver toda a seriedade nos rostos de ambos. Foi então que João Ricardo tranquilizou o rapaz e disse que também tinha uma história para contar. O empresário esperou que a esposa saísse da sala e, ao lado do advogado, começou a falar sobre seu próprio passado. Há 16 ou 17 anos, antes de eu conhecer minha esposa e assumir essa empresa, eu era considerada a ovelha negra da minha família. Meu pai e meu irmão eram quem tomava conta de tudo, enquanto eu gastava minha vida nas baladas e nas loucuras da noite mundo afora. Certa vez, em uma das minhas aventuras, arrumei uma namorada que era muito problemática e instável, mas também muito bonita. Eu estava completamente apaixonado, mas fiquei somente algumas semanas com ela. Depois disso, ela desapareceu no mundo e só me procurou 2 anos depois exigindo dinheiro para comprar coisas ilícitas e dizendo que eu tinha uma obrigação com ela. Foi então que ela revelou que tinha engravidado e, como eu também tinha sumido no mundo, em um ato de desespero, ela acabou deixando a criança em uma caçamba de lixo. Miguel logo entendeu que não havia como existir tantas coincidências em 2 pontas de uma mesma história. O homem que ele estava tentando se tornar empregado, na verdade, era o seu próprio pai. Emocionado e sem rumo, Miguel saiu correndo do escritório e desceu as escadas do prédio chorando. As pessoas o olhavam sem nada entenderem, mas ele praticamente não enxergava nada à sua volta, pois seu mundo estava girando e tudo parecia fora do lugar. Sem saber como, ele chegou em casa gritando por sua mãe e desabafando tudo o que tinha escutado na sala de reuniões. A princípio, a humilde mãe imaginou que o filho não tinha ido bem na entrevista, mas conforme ele contava a história, era seu coração que se apertava cada vez mais e os dois precisaram de ajuda para conter a emoção. Ao mesmo tempo em que Miguel chorava por se sentir deslocado e ter toda a sua realidade transformada de uma hora para outra, Leila temia que esse encontro afastasse seu filho amado, ainda mais depois de toda a luta que ela travou para conseguir sua guarda. Miguel se trancou no quarto pelo resto da semana. Ao ver a situação que seu filho ficou, Leila entrou em desespero e decidiu ir até a empresa para enfrentar o magnata e exigir que ele nunca mais o procurasse. Só que já era tarde quando ela pegou sua bolsa e caminhou até a porta da sala, pois no mesmo instante, um advogado bateu a porta com uma exigência de DNA. Apesar daquilo parecer totalmente invasivo aos olhos de Leila e seu marido, o homem que se dizia pai de Miguel enviou também uma psicóloga para preparar a família. Ambos os profissionais enviados por João Ricardo insistiam em dizer que o patrão só queria ter certeza de que tudo não passava de uma coincidência e assim assumir sua paternidade. Mas na cabeça de Leila, todas aquelas palavras eram meras artimanhas para arrancar o seu filho de sua vida. O DNA comprovou o que todos desconfiavam. Miguel era realmente filho de João Ricardo e logo o empresário começou a visitar a humilde casa onde o rapaz morava. No início, apesar de não querer nem ver a cara do sujeito, Leila e Diego respeitaram o homem que entrou em sua casa para passar longas horas conversando com o filho que criaram. Só que eles logo começaram a notar que Miguel, aos poucos, não apenas amolecia o coração, como também começava a admirar o milionário. Certo dia, enquanto cozinhava, Leila foi surpreendida pelo filho que disse que passaria uns dias na casa de seu pai biológico, pois a sua nova madrasta tinha preparado um jantar para que Miguel pudesse conhecer o restante da família. Leila não conseguiu sequer abrir a boca para responder ao filho, que docemente beijou sua testa e pegou uma mochila antes de sair pela porta. Ela chorou a noite inteira nos braços de seu esposo, com a certeza de que o filho que tanto amava agora chamaria pessoas estranhas de família. Diego fez de tudo para confortá-la e disse uma coisa que de certa forma aliviou seu coração. Não há dinheiro no mundo que substitua todo o amor que você dedicou ao nosso filho. Ele pode até ter o sangue desses ricos, mas o que o nosso Miguel realmente carrega é um pedaço da nossa alma. O fim de semana que Miguel passou na casa de seu pai biológico foi o período mais agoniante na vida daquele humilde casal. Quando ele finalmente voltou para casa, Leila abraçou e beijou o filho como se ele estivesse voltado da guerra. O rapaz então pediu para conversar em um lugar reservado, e no quarto do filho, ela teve certeza de que ele iria abandoná-los.
Miguel sentou-se na cama e pediu para os pais adotivos também se sentarem. Então, ele começou a contar tudo o que tinha vivido de novidade na casa do pai biológico e todos os presentes incríveis que tinha ganhado. Ele contou também como foi bem recebido por todos e que seu pai fez uma oferta. Ele queria que o rapaz assumisse de vez o lugar que pertencia ao herdeiro da empresa, trabalhando ao lado do pai e garantindo assim seu futuro. "E eu aceitei", Miguel respondeu. "E por isso vou ter que mudar." Leila teve vontade de chorar, mas ao mesmo tempo sabia que não poderia ir contra a garantia de futuro do filho. Foi nesse instante que Miguel a surpreendeu por uma segunda vez. "Só que para isso, eu só irei com uma condição, que vocês venham morar comigo no apartamento que o João Ricardo prometeu comprar para mim. Como preciso ficar mais perto da escola e da empresa, eu disse que só aceitaria melhorar minha vida se isso também melhorasse a vida dos meus pais." Ouvir Miguel chamando o pai biológico de João Ricardo fez Leila entender que Diego estava certo. Eram eles quem sempre seriam seus pais verdadeiros. Eles aceitaram se mudar junto do filho para ver de perto o seu desenvolvimento. O milionário ofereceu um emprego para as pessoas que cuidaram a vida inteira de seu filho desaparecido, mas eles recusaram, pois não queriam misturar as coisas e se aproveitarem da nova situação do filho. Diego continuou trabalhando como motorista de caminhão em uma transportadora e Leila manteve o seu honrado trabalho como varredora de rua. No dia em que Miguel se formou no curso técnico, foram eles que o jovem escolheu para serem homenageados e se sentarem nas cadeiras de honra da escola. A relação entre o rapaz e o pai biológico ficou mais íntima a cada dia, mas um amor verdadeiro entre pais e filho, isso somente Leila e seu marido poderiam receber. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar sua curtida, se inscrever e ativar o sininho. Hoje nossos abraços vão para Aline Monteiro, Gilmar Costa, Carlos Antônio da Silva, João Jeremias, Adelvina Pinheiro, Zenaide Araújo, Letícia Silva e todos vocês que nos fortalecem com seus comentários. Fiquem atentos que logo seus nomes podem surgir por aqui em mais uma história emocionante. Um grande abraço!